Fala, caboclada, tudo bem? Estamos de volta com mais uma edição das histórias da música sertaneja. Mais uma vez estamos aqui no Bar da Viola, a morada dos caipiras, onde a família sertaneja se encontra. Muito obrigado a você que chega aqui no nosso canal, você que já é inscrito, muito obrigado. Você que acompanha os nossos conteúdos diários, obrigado mesmo. E vamos para mais um episódio com muita história. O convidado de hoje, ele é produtor musical, tem uma história maravilhosa dentro da música e nos bastidores. Eu estou falando do meu irmão, Andrezão. Continue. Já te chamaram de Andrezão, não? Sim. É? Ou Andrezinho? À la carte. de acordo com o gosto do freguês. Primeiro, André Fernandes. Isso, primeiro é um prazer estar aqui. Segundo que eu fiz questão de entrar o bloco aqui, ó. Sim. O Bar da Viola, que o Fabinho é muito meu amigo. Fazer a propaganda dele aqui para ele... De vez em quando eu vim tomar um chopp aqui. De vez em quando você vem tomar um choppinho e comer um petisco na faixa. Não, graças a Deus tudo tranquilo e é um prazer pro teu público falar contigo. Estou à sua disposição. Pô, cara, legal. Eu falei com a Laura, Laura, eu preciso levar um produtor, um cara que conheça de bastidores, que tem uma experiência vasta nesse segmento. Ela falou, já sei, André Fernandes. São 23 anos fazendo isso, mais ou menos. 23 anos, cara. Você começa a tua história contrabaixista, é isso? Não, sou formado em violão erudito Tá. pelo Conservatório Musical Tucuruvi. Minha carteira, pra você ter uma ideia da Ordem dos Músicos, é de 96. Então tô velhinho já, né? 96. Comecei tocando samba. Samba? Toquei com vários grupos de samba aqui de São Paulo. Cheguei a fazer temporada com Jorge Aragão, quando ele vinha pra cá e não trazia banda de apoio, Catinguelê. Foi nessa balada aí. Depois eu saí da música, parei um tempo, uma temporada. Você ficou desgostoso? O que foi? Rapaz, eu era muito novo e muito vislumbrado com tudo, né? Então, quando você... Como toda pessoa que chega na música, né? Então, mas eu cheguei muito novo, né? E como eu sempre já era formado, tinha conhecimento técnico da coisa, então eu tinha muita facilidade para migrar de um lugar para o outro e tudo mais. E aí, isso começou a me levar para um caminho perigoso, né? À noite, naquela época... noite paulista e paulistana, o consumo de droga era muito alto. E eu falei, cara, se eu não me afastar nesse momento, eu vou me perder. Eu vou embarcar nessa ida e eu não sei o que vai dar, né? E larguei mão, falei, não, eu não quero mais isso. E aí depois acabei voltando para esse mercado, com outro tipo de mercado, através de músicos que eu conhecia. André, olha, tá precisando aqui, pô, venho substituir um cara. Eu ia lá, substituir o cara. E aí peguei gosto de novo, que na verdade nunca desfiz o gosto, né? Mas e aí embalei de vez, né? Você ficou quanto tempo nesse período aí que você... Parado? Que você falou, vou dar um tempo e tal. Um ano e pouquinho, foi pouquinho tempo. E o que você fazia nesse Cara, eu fui, nossa senhora, eu fui trabalhar com vendas. Vendi de porta em porta, de terno e gravata. Fui mesmo, campeão cara? de vendas, tenho troféu de vendas em casa, André. de gestão em casa e tal. Mas era um troço também bastante desgastante, né? Mas um aprendizado, né? Sim, não tenha dúvidas. Fiz cursos com Roberto Chiniachique, Reinaldo Polito, de oratória, de tudo quanto é coisa. Então me serviu muito para minha futura carreira, né? Porque a música, ela me deu tudo que eu tenho. Se hoje eu consigo andar num carro legal, se eu consigo ter uma veiculação entre as pessoas, é tudo através do braço do meu instrumento, né? E vários estilos musicais, né? Vários estilos musicais. Porque você começa pelo samba e aí vai... Aí depois fui fazer, tive um trio de rock and roll, depois um quarteto de classic rock também, e porra, era muito legal, tal, e até que eu caí meio de paraquedas na questão da música caipira, e aí não saí mais, né? E como é isso pra você? Porque você vem do samba, né? Essa questão do rock e tudo mais, e aí quando você entra na música caipira não tem muita dificuldade ou você sentiu? Então, o grande problema da música caipira, eu não vou chamar de música sertaneja, porque logo mais vamos falar da Inesita Barroso, né?
e ela tinha uma frase que me marcou até hoje. Ela falou, escuta, nós não podemos chamar isso aqui que a gente faz de música sertaneja. Em São Paulo não tem sertão, né? Onde que tem sertão? Campinas, sertão de Campinas? Não, não tem. De Jundiaí, de Araçatuba? Não, não tem. Né? Então, o que a gente pratica, a música sertaneja, é aquela música que fala do homem do campo, do sertão e tudo mais. Aqui nós não temos. Então, o que a gente faz é música caipira. Então, eu aprendi isso com ela. E, assim, a questão da variedade de ritmos é muito complicado. Né? Você tem chimarrita, você tem polca paraguaia, você tem cururu, cateretê, guapango. Então, essa questão foi muito complicada, né? Porque eu não conhecia essa linguagem. Mas é uma questão de linguagem, eu já tinha passeado por outros estilos, então me adaptei de uma forma tranquila. Mesmo você sendo um cara estudioso, né? Sempre estudando, mas teve essa dificuldade. Você imagina para quem não estuda? Sim, é porque, então, todos os ritmos que você vai trabalhar e tudo mais, é igual o samba de japonês, né? Um samba durinho, né? O problema do ritmo em si é a malemolência que está abstrata dentro daquele acadêmico que você faça, né? Então é você conseguir sentir aquilo ali e aí adaptar as suas tocadas, né, para esse estilo. E aí a música caipira também ajudou muito você. Sim, a música caipira, eu digo que a minha vida se fez através da música caipira. Através da música caipira eu casei, através da música caipira eu adquiri coisas. Minha vida arrumou para isso, né? Uhum. E os desafios dessa vida, cara, de músico? Porque a gente costuma ouvir que a vida do músico não é fácil, né, cara? É um desafio, na verdade não é nenhum, são vários desafios que você tem diariamente, né, cara? O mercado musical, hoje em dia, eu acho que ele é muito mais complicado do que era, né? Porque hoje você tem muita música eletrônica, você tem muitos estilos musicais que, na verdade, você não precisa de instrumento. Uhum. Você vai, por exemplo... Isso tira o músico da cena do show, no caso. Exato. E tira a população da massa do músico. Né? O ouvinte dele foi para outro lugar. Né? Eu acredito isso tudo a um empobrecimento da cultura de uns 20 anos para cá. Né? Muito simples. Se perdeu muito em todos os estilos. Se a criança e o jovem é mal conduzido academicamente, né, por, de repente, ter uma estrutura familiar ruim, ou porque o governo também não ajuda a incentivar o estudo, você vai ter lá na frente, né? Hoje, cientificamente, dizem que a troca de gerações é de 8 em 8 anos, né? Então você vai ter daqui 2 gerações uma geração que não consumiu cultura. Né? Hoje chamamos de cultura outras coisas, né? Não criticando, pelo amor de Deus, mas você deita um cara pelado lá, passa a mão nele e fala, pô, isso aqui é cultura. Cara, com todo o respeito, com toda a vênia a quem acredita nessa teoria, né? Para mim não serve. Né? Então, acredito eu que a música vem se perdendo, não por conta da música em si, mas por conta da cultura do povo. Né? Mas será que isso também não é o mercado? Então, mas o mercado é aquela história. Eu vou vender esse boné. Se não tiver quem compre, eu não vendo o boné. Né? Agora, se todo mundo quer boné, porra, tá vendido. Se o mercado não... você não vê uma música hoje, feita hoje com uma rima. Você não vê um soneto. Você não vê mais nada disso. Você liga o rádio, de repente, você escuta lá uma letra assim, ó. Presta atenção. Senta, 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 senta. Escuta. Será que esse caboclo que fez essa música conseguiu mostrar pra mãe dele isso aí? Fala, mãe, vem cá, ó, fiz uma música, dá uma olhada. Olha o meu primeiro filho musical. Escuta, pelo amor de Deus. Sabe? Então é difícil. Então, eu já ouvi de vários, né, de vários artistas, de pessoas da música, de cantores, de duplas, que chegou para mim e falou, Fontinelli, eu canto isso porque senão eu não faço show. Eu tenho que fazer o que o público consome.
Eu conheço duplas, o cara fala, ó, velho, eu canto essa modinha de hoje, o senta, 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 mas eu não gosto. Então, mas aí, aquela história, se você for na... Você deve ser da época que existiu o Carandiru lá ainda, né? Se você fosse no Carandiru lá perguntar, você fala, escuta, o que você fez? Não, eu sou inocente, todo mundo era inocente. Então é aquela história, porque tem gente que faz, o outro consome. Então, assim, tem que se fazer uma meia-culpa. Mas eu preciso sobreviver da minha arte. Não sei, se você for perguntar por que o Almir Sater vende show e não faz isso? Por que tantos outros, né, Renato Teixeira e Mococa Paraíso e Lady Laura, ué, não entendo. Então, qual que é a lógica disso aí? Então é assim, quando você fala, não estou criticando quem faz, sim, nós estamos pelo aqui amor de Deus, né? mas quando você faz um troço... Está avaliando os pontos, né? Quando você faz, na minha concepção, quando você faz um troço exatamente por dinheiro, cara, não sei se você consegue deitar a cabeça no travesseiro e falar, pô, tô em paz comigo mesmo, se eu morrer amanhã, chego lá na presença do divino e falo, olha, eu respeitei a minha vida que foi me dada, né? Não sei. Dentro do samba, você teve, né, contato com muitos, né, grandes nomes. Sim. Eu acredito que na época que o samba teve Sim. alta, né, a gente tinha grandes nomes, né, cara, Catinguelê, Exalta Samba, Soweto, Zeca Pagodinho, então. Soweto, maravilhoso. Esses dias eu Vento dos Areais. eu tava voltando, eu fui gravar com os Altaneiros e eu tava voltando, eu tava ouvindo a Transcontinental. Sei. E aí a gente no carro tava ouvindo e tal, aí eu falei, cara, chutei. Eu não lembro qual foi o grupo que eu falei, mas eu errei, né? Aí quando a locutora anunciou Soweto, eu falei, caramba, velho, olha que coisa bonita. Até o Eudes falou assim, o tempo que a música era música. Então, porque a música, se a gente for parar para pensar, tecnicamente, você tem uma melodia, você tem uma harmonia, que é algo que acompanha a melodia, e você tem um ritmo. Aí você pega uma música eletrônica, você tem lá um ritmo, legal, é o terceiro tripé do pedestal, terceira perna do tripé, né? Você pode ser até que tenha uma harmonia, mas e a melodia, cadê? Então, tecnicamente a gente chama de música? Não sei. Pra mim é o que toca na alma, cara. Melodia. A coisa que toca, que entra, aquilo fica Hoje o pessoal fala, não, hoje faz muito hit, né? Aquele negocinho, mas é um negócio descartável, né? Então, eu penso que de 90, dos anos 90, dos anos 2000 para cá, não se teve muita revolução na música, não, no sentido de eternizar alguma coisa, né? Se você falar assim, olha, uma dupla, sei lá, que fez sucesso há 4 anos atrás, será que o cara que consumia essa música ainda lembra? E será que daqui mais 4 ele vai lembrar? Porque você pega lá a Boate Azul do Seu Benedito Severo, cara, todo mundo canta. Será que nós vamos conseguir isso? Com o que está sendo produzido hoje, eu acho muito difícil. Então. Eu trabalho com rádio, você sabe, tenho falado com vários amigos de rádios e tal. Também tem um conteúdo que eu faço voltado para o segmento de rádio, para quem é profissional do rádio, porque o rádio hoje também está numa decadência muito grande e a gente tem falado muito. Eu falo com alguns amigos do meio o seguinte, eu falo, cara, por que hoje esse índice de rádio adulta com esse segmento de música boa tem crescido muito? Por conta do que se é produzido hoje. Sim. E aí é aquilo que você falou, eu sempre digo, daqui a 10, 15 anos, o que vai ser flashback é o que está sendo hoje, é o que foi feito lá nos anos 70, 80. Exato. Você tem um artista chamado Dino Fonseca, não sei se você conhece. Sim. Outro dia, conversando com um empresário, ele falou, porra, esse cara não tem música própria, como é que ele tá nessa vibe de sucesso? Cara, ele pegou tudo que era famoso e regravou de uma forma brilhante. Bem feito. Bem feito. Né? Eu estava numa oportunidade ano passado, eu estava em Campos do Jordão, fui passar férias lá, e, pô, tem um show do Dino Fonseca aqui na cidade. Eu falei, cara, vou assistir. Agora. Bom, então, assim... Dá para
Aí, voltando naquela mentalidade lá, eu canto isso porque é isso que... Dá para fazer coisa legal, mas é uma característica de cada um, né? Claro. Cada um... Deus deu livre-arbítrio, né? E a gente escolhe o que, né? O que a gente acha. O que a gente acha que é certo. Porque às vezes o cara acha que aquilo é certo, depois passa tempo, pô, bicho. Claro, a verdade absoluta não existe. Fui bem naquilo ali e tudo mais. Você tem uma experiência também com bandas de baile. Tem. Isso é uma escola também, né, cara? Isso é uma verdadeira escola, creio eu, né? Porque a banda de baile é o seguinte, você entra no palco lá com 4 cantores, você vai fazer lá, sei lá, 3 horas direto de baile. Cara, e ninguém olha pra você e fala, nós vamos... o repertório é esse aqui. Não... Amigão, os mais antigos vão puxando e os cantores, um cansa, vai pro camarim, já entra o outro, senta o pau, você olha pra cara do cara assim, ele trocou de tom, você troca junto e vai. É uma experiência... você fica esperto. Faz o profissional. Faz, né? Ou mata ele, né? Tem muitos que desistem. Então, 50%. Ali o cara passa por uma prova... Exatamente, né? É por isso que eu acho que isso contou, a minha formação acadêmica contou muito para isso também. Porque senão, talvez eu não teria sobrevivido, né? E isso também gera uma segurança para você também estar produzindo outras pessoas, né? Depois, logo após as bandas de baile e tal, eu escutava músicas no rádio e saía escrevendo. Não precisava nem de instrumento. Né? De tão acostumado àqueles sons, né? Então, já pegava a cabeça já pensa de uma outra forma, né? Lá por exemplo, e você fica assim, não tem tom. Fulano canta em ré, o outro canta em dó, o outro canta em si bemol. Tanto faz. Tanto que lá no Texas, né, nos Estados Unidos, o pessoal escreve por número, por grau. Né? Você tem lá 1, 2 menos, que o cara saiu de dó maior, foi para ré menor. Mas e se tocar em mi maior? Mi maior, faz tempo de menor. Ele escreve por número, por graus. Você lê em qualquer tom. Mas tem que tocar em todos os tons. Né? Tem que saber fazer, né? Tem que saber fazer. Senão vai dar errado, né? Rapaz, se eu estiver falando demais, você me fala. Não, o que é isso? Falo pra caramba. Bom pra caramba. Sua experiência com Inesita Barroso. Inesita Barroso. Cara, como que surge isso? Cara, foi uma situação assim que eu nunca imaginei. O meu pai, meu falecido pai, trabalhou, foi professor junto com ela no Conservatório Musical de Pouso Alegre. Né? Mas até aí, ok. Não foi através dele. Eu sabia da existência da Inesita, primeiro porque ela era um ícone nacional e porque sempre pegava meu pai assistindo lá, porque tinha trabalhado com ele e tal, tudo bem. Certa feita, a gente tinha um programa de rádio. Teve uma gravadora, me chamou, falou, André, eu estou montando um projeto aqui, nós vamos fazer uma rádio. E... Nessa rádio, era um programa meio humorístico, tal, a gente não tinha corte, o que vinha ia pro ar, tal. E foi tomando corpo, tal, e chegou um ponto que eu falei assim... Essa rádio era segmento sertanejo? Era. E aí chegou um ponto que eu falei pro dono do estúdio, da gravadora, eu falei, escuta, já que o nosso segmento é sertanejo, nós precisamos trazer a maior, a sumidade de música sertaneja, que é a Inesita Barroso. Né? E... vamos tentar. Cacei o contato, tal, bati no diretor do programa na época, que era o Rivaldo. Tal, conseguimos fazer o contato, só que o Rivaldo falou, olha, cara, expliquei como é que era o programa, falei, tem que ser rasgado com você aqui e tal. Ele falou, olha, Dona Inesita não vai, mas eu posso ir. Feito. Vou entrevistar o diretor do maior programa de música sertaneja que já existiu. Ficamos amigos. Tá. Passado isso, o Robertinho faleceu. Robertinho do acordeão faleceu. Um amigo meu estava no enterro. E eles tiveram um problema com o regional, não sei exatamente o que é. Mas o Rivaldo mandou todo mundo embora, menos o João. Joãozinho. Isso.
E aí esse meu amigo me ligou lá do velório e falou, cara, o Rivaldo, você conhece ele e tal, você já entrevistou ele, vocês viraram amigos? Ele tá montando um outro time aqui, liga pra ele. Falei, cara, mas estamos no meio do enterro, né? Ficar, né? Outro dia eu liguei para ele, Rivaldo, lembra de mim e tal? Que você viu, pô. E ele falou assim: não, tá contratado. Eu falei, não, mas como tá contratado? Você nunca me viu tocando? Ô, louco, mas ele já na ligação te falou? Você tá falando que você toca? Eu falei, mas e se eu não tocar? Não, faz o seguinte, marca um teste com o João lá então, porque ele falar tá feito. Joãozinho falar que tá ok? Aí fomos lá, tocamos junto e tal. O João falou, não, tocamos 2 músicas. Eu falei, não, tá feito. E assim começou a minha trajetória no viola. Caramba, sem conhecer velho. uma dupla caipira. Não tinha ideia de quem era quem. Você tá brincando, André? Você tava num... A recomendação que eu tinha era o seguinte, porque todo artista, acho que toda pessoa, né? Mas o artista em específico é um ego aflorado, violentíssimo, né? Né? Então, todos os artistas, sem exceção, do menor ao maior, têm a certeza que a música dele é o maior sucesso nacional. Tem aquela sementinha do ego ali. Perfeito. Então, qual que era a dica? Você nunca perguntava quem era quem. Chegava lá, por exemplo, Craveiro e Cravinho. Hoje, cara, tenho uma maior admiração, conheço, frequento a casa, tá? Mas eu não sabia quem que era. Olhar, pô, quem será o Craveiro? Não pergunta. Quem é esse tiozinho? Não, né? e quando chegavam 3 duplas ao mesmo tempo, você fala, meu, tô enrolado. Né? E aí eu tinha os ensaios antes da gravação. E aí, no primeiro programa que eu gravei, foi um Deus nos acuda, eu saí catando pra lá e pra cá, remontando aquela história da banda de baile, né? Uhum. Aí, na segunda gravação, eu falei, não, agora já aprendi. Eu ia com um caderninho, eu escrevia muito rápido, anotava e tal, chegava na hora de tocar, normalmente davam-se 2 passadas, a primeira era só pra ver como é que era, e quando a dupla chegava e falava assim, não precisa nem anotar, eu vou tocar tal música. Cara... aquilo me matava. Eu falava, meu Deus do céu. E você não pode falar pro cara. Você falou, pô, não conheço. Falou, pô, como é que você coloca um músico que não entende música caipira aqui? Fica tranquilo, que tom que você faz? Sol maior, tá bom. Eu relembrava a história do baile lá, vou atrás, né? E assim foi. Depois, claro, você começa a acostumar com as músicas e tudo mais. E o primeiro minha viola, então, essa é uma frustração que eu tenho. Porque assim, o grande incentivador da minha carreira sempre foi meu pai. Meu pai faleceu um dia antes da minha estreia no viola. Puxa vida, cara. Foi enterrado às 10 da manhã, no dia 7 de março de 2006, onde eu estreiei no viola, dia 7 de março, no mesmo dia. E aí foi uma história engraçada, porque, pô, vou estrear na televisão, então assim, que dia que vamos gravar? Na quarta. Então na quarta eu vou cortar cabelo, fazer barba, né? Cara, meu pai passou mal, tá... Bom, eu tava com o cabelo desse tamanho, cheguei do velório, não tinha mais o que chorar, batido, moído. Olhei pra minha esposa da época e falei assim, pô, como é que eu vou gravar assim, cara? Não consegui cortar o cabelo. Ela falou, vai no shopping, compra uma tiarinha de R$1, bota a tiarinha e vai gravar. Eu falei, porra, mas... negócio de usar tiara. Eu já usava brinco. Programa caipira de tiara. Então, cara. mas não tinha outro jeito, tava em cima do horário. Ou era ou não era? Ou eu ia ou não ia. Até o Rivaldo chegou a me ligar, falou, não, cara, pelo amor de Deus, fica em casa. Mas no velório do meu pai, tinha um grande amigo dele, que gostava muito de viola, tal, o Dr. Pereira, delegado titular, aí, grandão e tal. Ele falou assim, André, vai gravar, cara, você não vai fazer mais nada pelo seu pai. E aí eu passei no shopping, comprei a tiarinha, botei esquisito pra caramba aquele negócio, mas fui. Mas ninguém me conhecia, né? Acabou a gravação, o diretor desceu, bateu nas minhas costas, falou, pô, eu precisava de um cara moderno assim, de brinco e tiara. Fiquei 1 ano e meio de tiara e brinco. Falei, opa, deixa assim. E a Inesita? Ah, cara, a Inesita... Ela gostava desse eu não sei, visual, né? Se ela não gostava, ela sempre foi muito educada. Nunca comentou nunca nada. comentou nada. Mas a gente tinha uma amizade muito boa, assim, né? Todos os colegas de regional era muito legal, era um convívio muito bom. O Joãozinho falou que era muito, né? Muito bom, E era um aprendizado, né, cara? Você conhecer gente que
Nossa, você falava, pô, toquei com fulano, toquei... Outra coisa, primeiro show da Inesita que nós fomos fazer. Eu não tinha... Eu sabia que a Inesita era um ídolo nacional, mas eu não tinha a dimensão do que era aquilo, né? Sabia o tamanho realmente. Eu lembro exatamente, o primeiro show que nós fizemos foi na cidade de Sorocaba, que nós descemos com cordão de isolamento. Caramba, eu falei, meu Deus. Cara. Aí foi cair na ficha. Falei, porra, velho, é aqui o lugar. Tem que ficar aqui. E outra, né? Você tá num lugar onde você tá junto com grandes nomes. Nata, né? A nata, né? Nata. E aí que eu te digo que o Viola fez a minha vida, porque 2006 eu entrei no Viola, 2007 eu comecei a trabalhar efetivamente, assim, ininterruptamente até hoje com o Mococa Paraíso. Mococa e Paraíso. Muito engraçado essa história. Eles chegaram para gravar. Bom, conheci os dois, tal, já tinha ido algumas vezes lá. Cheguei pro Mococa e falei, Mococa, quando é que... Isso é quarta-feira. Mococa, quando é que eu vou tocar com vocês, caramba? Ele falou, sábado agora. Não, como assim? Sábado agora. Me dá teu endereço, nós vamos passar na sua casa tal hora para te pegar. Falei, pô, não, beleza. E o repertório? Não, fica tranquilo. Falei, porra, velho. E foi assim que foi feito. Não precisa nem levar um instrumento, a gente tem. Falei, não. Mas eu falei, não, mas ó, arma de fogo, mulher, instrumento, você não pode usar dos outros. Não. E insisti, não levei. Não deixou levar. Foi sem. Eu fui com dele lá. Daí fiz uns 2 shows, aí consegui aposentar aquele deles lá. Falei, não, deixa eu levar o meu. Tal. Teve outras duplas que você também chegou a produzir, tocar com eles? Ó, Porque ali era um celeiro, né? Era um celeiro. Não, eu toquei com as Galvão. No Viola, porra, Valderi Misael, ali, peguei o Rodrigo Matos, antes dele estar com o Praiano. Sim. Tocava viola. Nossa, é tanta gente, todo mundo, né? Craveiro Cravinho, Lourenço Lorival, Pedro Mendes da Estrada, Nenete Dorinho, Pontelli, Caramba, né? Assim, você fala, pô, Caim, Abel e Caim peguei, depois produzi Caim, depois que o Abel faleceu, depois produzi Adel e Caim. Adel e Caim também, você que produziu? Eu produzi. Cara. Eu fui o último que fez o último disco do João Mulato Douradinho. Então, assim, Tião do Carro era uma figura. Cara, todo esse pessoal. E aí eu tava num mundo, assim, cara, com muita gente bacana num lugar só. E gente bacana e conteúdo bom. Música boa, né, cara? Mas todo mundo bravo, né? Todo mundo. Ah, porque é outra geração, né? O pessoal tudo... Brutão. Bruto. Mas era engraçado demais. Nossa Senhora. Tinha umas cenas bizarras, assim, umas situações dentro de estúdio, cara, com essas coisas aí. Como que é isso? Deixa eu só arrematar uma situação do Viola que eu lembrei agora. Uma vez, Tião do Carro, ele não afinava com afinador, com diapasão. Afinava de ouvido. Ouvido mesmo. Cara, às vezes não ficava nem pra lá, nem pra cá. Como acompanhar Tião do Carro? Não dava, né? Porque os nossos instrumentos são afinados. Aí o que eu fiz? O Tião vai. Eu arranjei um baixo de pau, né? Porque não tem traste. Ele vai pra lá, eu vou junto, né? Vamos tudo no dedo. Beleza, era um baixo vertical, assim, moderno pra época e tal, não sei o quê. Mas no camarim, eu caí na bobagem, e eu já fiz isso algumas vezes, e sempre dá problema. Ô, Tião, quer um afinador, Tião? A hora que eu achar que tá desafinado, eu te falo. Em várias situações, assim. Em estúdio é a mesma coisa. Estúdio é assim. O cara tá me contratando para produzir, cara, não vai gravar desafinado. Não vai. Mas o disco é meu, o problema é seu. É assim, o disco é seu filho, só que eu sou parteiro. Se você não seguir a minha recomendação, seu filho não nasce. É isso. Ou pode nascer com defeito. É isso. Você tá me contratando, tá me pagando para isso. Você me paga para dizer, faça isso. Se você me paga e faz outra coisa, você tá gastando dinheiro, vamos tomar em cerveja. Muito mais legal, né? E tem muita gente que aceita, né? Fala, não, tem aquela, o cara tá me pagando, ele que
Então, Tem mas esse aí negócio, é aquela né? mesma história do cara que toca uma modinha, porque se eu não tocar agora eu A sobrevivo. gente volta naquele mesmo sentido lá, né? Né, então, eu não faço isso. Ah, não, é assim. Bom, então, meu amigo, você não precisa de mim. É simples. Uma vez, tinha um grande maestro, sou amigo até hoje, só não vou citar nome, porque a história é cômica. E me ligou, falou, André, e o filho dele é artista também e tal, ia gravar um DVD. André, vem gravar o DVD com a gente. Vou, tal. Fui lá gravar o DVD, tal, ensaiamos, tal. Começou que no ensaio, eu sempre fui tirador de sarro, né? Cara, maestro pianista, ele fez a introdução de uma música lá, todo mundo lendo, né? Chegou na hora de entrar, eu não entrei. Aí ele parou, todo educado, quase um santo. André, olha aqui e tal. Eu falei, não, maestro, eu tô com dó de entrar e estragar o que você fez aqui, de tão bonito que era. Mas a história não é essa, não. Aí acabou essa fase de gravar o DVD, ele falou assim, ele e o filho vieram falar comigo, falou, você não fica na banda com a gente? Eu falei, cara, não fico. Não, mas olha, vamos ficar na banda. Não fico. Aí, depois de muita insistência, eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Falei pro artista, que é filho dele. Falei, você pobre, já é mala? Imagina no primeiro show de 50 contos que você vender. Você não vai olhar nem na cara da sua mulher. Outra coisa, o primeiro grito que você der comigo, eu quebro o meu instrumento na tua cabeça. Então é melhor a gente continuar amigo. E aí continuamos E não amigo. passar por essa situação, não né? precisa, né? Tem coisa que você olha, só não vai dar certo. Não tem jeito de dar certo. E não tem dinheiro que pague, né, cara? É igual você passar em carro no atoleiro, né? Uhum. A chance de dar errado é muito grande, não passa. Não, vou lá, passa. Então... Vai dar certo, né? Pronto. Ficou na lama, né? É isso aí. Nenete Dorinho, como que é essa... Ah, cara, eu sou amigo da Yara até hoje, né? Exato. E a primeira vez que eles pisaram no palco que eu vi, falei, meu Deus do céu, né, cara? Nenete já era velhinho e tal, né? Desculpa, Dorinho, Yara e Pontelli. Não peguei o Nenete, não cheguei a pegar o Nenete. Dorinho, Yara e Pontelli. Mas o Dorinho já era velhinho e tal. Mas eu olhava para aquele homem assim e falava, pô, que legal, cara. Como era bacana aquilo. Como era diferente, sabe? Então eu ficava me deliciando com o estilo musical. Né? Quando vinha Belmonte, Amaraí, eu peguei na época que o hoje Amaraí... O Francis, né? O Francis, era Francis Júnior, era Amaraí e Francis Júnior. Então eu olhava o Amaraí cantando, falava, meu Deus, como canta, né, cara? Então, e as produções, eu devo muito da minha carreira ao Paraíso. Ao Paraíso, né? Devo porque foi o seguinte, eu acho que foi a competência com a oportunidade, né? Esse convite veio dos dois? Veio só do Mococa. Começamos a viajar e tal, e depois... Bom, viajo com eles até hoje, são 18 anos já, né? E a partir de 2012 comecei a produzir tudo que eles fazem. Qualquer coisa que você escutar do Mococa Paraíso, sou eu que fiz. De 2012 pra cá. E já tem bastante coisa. Ah, graças a Deus já tem. Cara, eu dou uma sorte que, assim... hoje em dia não se faz mais disco, né? Não se faz mais o álbum. O EP, tal. né? Essas coisas. Mas toda faixa que eu faço de um álbum, de um EP, uma dá certo. Né? Fiz Lady Laura de 2013 até muito recentemente. Fiz o duplo do César e Paulinho. O duplo do César e Paulinho foi você que fez também. Discografia Ouro e Prata, 2012. Aconteceu o seguinte, eu já gravava o Paraíso, só que quando eu comecei a gravar o Mococa Paraíso, eu não conseguia fazer um acorde sem o Paraíso estar do lado. Cara, se eu tocasse um dó maior e ele tivesse ido do banheiro, ele falava, não dá pra você tocar de novo? Eu falava, meu Deus, o senhor não confia em mim mesmo. Mas, né, é a carreira deles, né? E hoje... Acompanhava bem. Muito. Passado alguns anos, hoje, pra você dar uma ideia, ele manda uma ideia lá e só vem por voz. Né? Confia, não, Paraíso, essa aqui nós vamos usar metais, essa aqui nós vamos usar requinto e tal. André, faz o que você achar que deve. Ele tem sido feito assim há muitos anos já. Bom, aí... nessa tal, o César apareceu lá, tudo mais, tal...
Bate-papo, bate-papo. Falei, porra, César, dá pra fazer um disco e tal, não sei o quê. Ah, vamos fazer. Eles iam lançar numa revista. Ia sair, eu não lembro que revista da época, mas comprava a revista, ganhava o CD. Eles... tinha muito isso, né? As revistas lançavam, né? Isso. Incentivava a venda da revista e automaticamente também o CD, né? Perfeito. Era uma junção legal. Era um marketing, né? Bom, eu sei que... Aí gravamos todas as bases, tá? O César voltou para escutar as bases. Ele escutou uma, escutou outra. E a ideia era só regravação. Tá bom. Ele escolheu as músicas, passou os tons. Eu falei, não, eu vou fazer os arranjos, aí você... Beleza. Veio para pôr voz, veio para escutar os arranjos. Eu falei, ó, César, mas tá cru ainda, falta coisa e tal. Mas o esboço é isso aqui. Escutou a primeira e falou assim, tá bom pôr uma voz guia aí? Dá. Entra lá, canta lá. Entrou, cantou, tal. Deixa eu escutar outra. Escutou a outra. Dá. Foi lá, pôs umas 5 faixas. Dá pra você queimar um disco aí pra mim? Falei, não dá, velho. Pelo amor de Deus, tá tudo cru. Não, mas... Pra mim ouvir e tal. Isso. Falei, pô, vai levar esse negócio cru, eu vou perder a produção. Ele vai falar, não, isso aqui tá ruim. Claro que tá ruim, tá cru, né? Não tá pronto. Tá na produção ainda, tá na pré ali e tal. Cara, passou a semana, esse homem sumiu. Eu falei, pronto. Paraíso, aí, nada do César? Sumiu? Não sei, sumiu. Passou uns dias, ele me ligou, falou, ó, o negócio é o seguinte, mudou um pouco o projeto lá. Peguei aquele que eu coloquei na voz lá, levei na gravadora e nós vamos fazer um CD duplo. Esquece tudo aquilo, começa de novo. Vai ligar o Giancarlo, que era o empresário dele na época, vai acertar o repertório com você aí. Logo que ele acertar o repertório, porque assim, tinham na época 38 anos de carreira, 35, alguma coisa assim. E era uma música de cada disco. De cada disco para fazer... Então, que foi sucesso do disco de 78, de 79, de 80, de 81. E aí fizemos. E aquilo lá acabou me despontando, né? Depois cheguei a gravar por uma outra situação também. Eu ia nos estúdios e falava pro técnico assim, dá para fazer tal coisa? Não dá. Dá para fazer tal coisa? Porque o orçamento era apertado, acho que o cara do estúdio... Os caras não... né? Porra, não vou quebrar o galho desse cara, né? Dá pra fazer tal coisa, dá pra fazer tal coisa. Nunca dava. Aí eu falei, porra, não é possível. O negócio só falta falar. Como é que não dá? Falei, cara, vou começar eu a operar. Aí comecei a comprar equipamento, pesquisando e tal, não sei o quê. Comecei a eu operar. Então, eu operava as minhas gravações. Só que eu não mixava. Aí... Fiz o disco do Paraíso, fomos mixar num baita estúdio renomado e tal. Cara, saiu uma bosta o disco de lá. Falei, puta Gastou uma nota e não ficou bom. Porra, né? E eu já tinha muita liberdade com Paraíso, já trabalhava muitos anos, Mococa Paraíso e tal. Falei, Paraíso, tá uma bosta. Ele falou, e agora? Falei, vamos arranjar um outro estúdio menor, a gente mixa tudo de novo lá, porque pelo menos você gasta menos, né? Fizemos. Ficou uma bosta também. Aí, falei, pô, rapaz, deixa eu pensar um pouco, eu vou arranjar um jeito. Conversa com um, conversa com o outro, tal, e não sei o quê. Eu voltei e falei, para isso, tem pressa do disco? Ele falou, não, nenhuma. Falei, então o negócio é o seguinte, o curso de mixagem custa tanto, uma boa grana. Paga para mim que eu mixo o seu disco. E ele falou, só que demora 6 meses, 1 ano para fazer o curso. Ele falou, não, vai lá para fazer então. Eu vou pagar para você, você mixa meus discos. Eu tive que convencer o Paraíso a me deixar fazer uma produção para ele ver que dava certo. 2013, por exemplo. 2013, tem a dupla Lady Laura. O Paraíso me chamou e falou, André, vou dar de presente um disco para Lady Laura. Você produz para mim? Produz. Quanto que é, tal, acertamos e não sei o quê. E Milagre do Caixa 7. Então, sempre tem uma música que desponta. Uma que desponta. É o que você estava falando, né? Mesmo agora com os EPs, mas sempre tem uma sempre que... tem uma que vai. Pega, né? Milagre do Caixa 7. Milagre do Caixa 7. Uma história fantástica, hein, cara? Falando em Lady Laura ainda, deixa
chegaram para mim e falaram, vamos fazer um disco de moda de viola. Caramba, 14 modas de viola. Porque na minha concepção, é a dupla feminina que mais canta. Tecnicamente, tem outras que funcionam melhor, mas elas têm uma coisa da dinâmica, de um sentimento. Então é um conjunto de coisas. É a minha opinião pessoal. Ok. Vamos fazer um disco de moda de viola? Vamos, tá. Falei, só que é o seguinte, eu só faço de moda de viola se a gente lançar um de carreira junto. Pô, mas não tem dinheiro para tudo isso. Vamos dar um jeito, tal. Aí eu falei assim, mas eu fiquei pensando naquele disco de moda de viola. Falei, Fontinelli, por que alguém vai comprar um disco de moda de viola? Falei, já sei. Nós vamos gravar uma moda de viola com cada violeiro. Porra, mas como fazer isso? Tássio, Minas Gerais, o Michael Amaral no Paraná, João Carreiro na época, sei lá onde. Como é que nós vamos trazer isso? Vai ser uma grana. Falei para elas assim, ó, vocês vão cantar o disco de moda de viola inteiro a capela. Mas quase apanhei. Você tá louco? Não, isso não existe. Não. Deixa eu te explicar como é que a gente grava moda de viola. Eu vou lá, canto, o outro fica aqui fora na técnica tocando viola. Falei, então, mas esse disco vai ser diferente. Toparam ou não toparam? Você é louco. Você é louco. Cara, Zé Henrique, do Zé Henrique Gabriel, Leandro Mike Lian, Michael Amaral, Thiago Pacola, Marcelo Viola, João Carreiro, e Jackson Ricarte, um monte de gente. Eu mandava pros caras, voz, sincada já. Toda bota capela. A viola em cima. Todas as músicas. Bota a viola em cima e me manda de volta e me manda printado ou escaneado a sua assinatura. E a capa do livro todo mundo assinou. Eu acho que você é o único que fez isso até hoje na história da música, cara, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso, velho. Cara... César e Paulinho, nós fomos gravar... A ideia desse disco duplo era mais acústico. Pô, tem uma música lá, Nós é Cowboy. Sim. Beleza. Cara, o original é uma puta guitarra, rápida pra caramba. Guitarrona mesmo. Então, mas no violão, rápido daquele tanto, não ia ficar sonoro. Falei assim... César, você confia? Confio. Vamos gravar de gaita isso aí. Vamos, tá. Aí eu lembrei de um amigo meu que tocava gaita há muitos anos, cacei ele, achei. Ele era um doido, mas tocava demais. E toca até hoje. Continua sendo um doido, meu amigo até hoje, o Alê da gaita. Beleza. O César chegou pro dia, foi lá, ver o cara pro gaita. Aí o cara me chega de calça jeans, um monte de gaita, tudo amassado dentro de uma pochete, chinelo. César olhou pra mim, tipo assim, vou te matar, desgraçado. Fez sair de casa pra ver isso aqui, mas, né, mantendo a postura e tal. Aí o Ale falou assim, calmo, man, que tom que é? Ré maior. Vamos lá escutar. Não precisa não, man. Dispara lá que eu toco. Puta, aí o César olhava pra mim e falava, pô, agora eu vou te matar. O cara não quer nem escutar. Meu, a hora que soltou... Puta. Tanto que foi trilha da Fazenda, da Record, de 2012. Nós é Cowboy. César e Paulinho, minha produção. Você tem muita procura dessa galera nova? Te procura também pra produzir? Tem. Na verdade, é o que mais tem hoje em dia, né? Então, eu sou um cabra meio bruto, meio sistemático com um monte de coisa, né? Hoje em dia, o que acontece é o seguinte, não querendo dar um tiro no meu próprio pé, mas tem alguns artistas que eu não sei em que mundo que os caras vivem, sabe? Primeiro que é o seguinte, eu vou produzir uma música e um clipe, você tem um X. Se você produzir 10 músicas para lançar ao longo do tempo, primeiro que você ganha no atacado. Você produz mais, fica mais barato a produção. Isso o cara não enxerga, né? Outra coisa, penso eu o seguinte, o artista que não tem um álbum, seja ele digital ou não, gravado, na minha concepção, e creio que em grande parte, não é um artista
não dá para dizer que ele é um artista consagrado, não dá para dizer que ele é um artista firme. Até o algoritmo não entende aonde ele se enquadra, né? Então, os caras pensam pouco nessa ideia. Um artista novo, você é a favor dele produzir... Lógico que você é a favor disso, de produzir um álbum mais completo, mas com estilos diferenciados para poder mostrar... Não. Não? Não. Eu acho que o artista ele tem que ter um foco no que ele quer para a carreira dele. Porque se você pegar hoje Bruno e Marrone, Leonardo e Fábio Júnior, é igual. Se a gente pega... Ou não? Não, sim, se você pegar então, mesmo. Então, Amado Fábio Júnior... Batista hoje é considerado sertanejo e lá atrás não era. Fábio Júnior é sertanejo também? Olha aqui. Então, assim, mas eu acho o seguinte, o artista ele tem que... Olha, eu vou nessa direção aqui, né? Eu sempre penso que o artista que nunca gravou, eu quero gravar, eu achei uma música agitada aqui. Uma música que, puxa, legal, tal. Cara, se for a única música que você for gravar, não faça isso. Tome em pinga esse dinheiro. Em cachaça. Não vai dar certo. Né? A chance do cara é despontar com a música romântica. A não ser que ele injete. Injetou dinheiro, até eu cantando, dá certo, né? Até como a gente estava falando anteriormente, aquela poesia... Senta, 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 senta. Cara, injetou dinheiro, até eu cantando isso dá certo. Agora, organicamente, penso eu que a música romântica tem muito mais chance de tomar um rumo. E aí sim o cara conhecer a discografia inteira desse artista, que precisa ter. E aí é que tá, o cara grava uma música só, pô, tem mais alguma coisa? Não. Cara, tá bom, vamos pro próximo. Uhum. Eu digo isso até por conta do próprio contratante hoje, né? Porque hoje o cara precisa ter um portfólio. Essa questão do audiovisual, né? Os DVDs. DVDs hoje se tornou uma coisa que é um portfólio. Sim, muitos artistas fazem um DVD para quê? Ele falou, cara, eu vou investir uma grana legal, fazer um DVD bom, bem produzido, porque esse é o portfólio que o meu contratante lá vai ver. Prefeitura, quem vai contratar. Né? Simples assim. Uhum. Perfeito. O raciocínio é esse. Não adianta a pessoa gravar uma coisinha ou outra, fazer um videozinho de fundo de quintal. Cara, não faz, é besteira. Mas pode acontecer? Pode. Eu jogo na Mega Sena. Um dia eu posso ficar rico? Posso. É a mesma chance que eu tenho, uma em 30 milhões, dele ficar rico com aquela música lá. E às vezes é uma música só também. Então. A gente conhece tantos casos do cara que só é o artista de uma única música. Então, e nunca mais o cara conseguiu... Então, porque alguém injetou e aquilo aconteceu, sei lá de que forma. Mas é aquela história. Pode ser que aconteça. Igual o nego ganha na loto. Entendeu? Mas espera aí. Se ele gastar aquele dinheiro todo dia, acaba. Né? Pode acontecer? Pode. O cara canta lá, caneta azul. Amigão, respeito, respeito o pessoal que consome. Cara, mas não tem a segunda, né? A não ser que a cor da caneta seja outra. Peraí, né? E mesmo assim ela ainda pode falhar, nós estamos brincando, né? Aí você pensa o seguinte, estudei a vida inteira, sabe? Gastei uma grana com um monte de coisa, com um monte de curso, com um monte de equipamento, para ver o que está acontecendo. Não sei, cara. É difícil. 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 Como que você vê hoje o digital? É importantíssimo na vida de qualquer artista. Acho, claro. Eu acho que é a maneira mais segura de se ter um controle, um rastreio do que é seu, de proteger a sua obra e tal. Eu acho que o acesso às redes sociais diminuiu o degrau que se tinha do pequeno artista para o grande, né? Porque hoje você vê pequenos artistas com os bons DVDs, né? Não está tão longe assim do jeito que era antigamente, né? E com bons números também. Com bons números. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que você não faz o Pelé hoje em dia, você não faz um Maradona hoje em dia, você não... Eu penso que tudo que tinha para ser feito já foi. O rádio ainda é muito essencial. Essencial, até porque o acesso à internet não é em qualquer casinha do interior... Tem um radinho. Tem um radinho. Outro dia nós fomos para
A gente sempre, todo ano, faz um festival de música caipira lá em Poxoréu, Mato Grosso. Sim, Né? Poxoréu. E outra história engraçada, né? Mas para falar do E rádio. depois você fala de Poxoréu aí. Não, mas então, para falar do rádio, não precisa falar de Poxoréu. Tá. A contratante esse ano falou, ó, coloca a serra do não sei quê no GPS e tal. Falei, mas todo ano a gente vai, eu coloco lá a chapada. Não, mas coloca a serra, tá bom. Chegamos atrasados, perdemos o voo e tal. Cara, desci no aeroporto, alugamos o carro, pum, pá, fomos. Serra do não sei quê, de noite. Cheguei na serra. E para colocar Poxoréu? Não tinha sinal na serra. Tinha 3 estradas assim. Mirei na menorzinha. Falei, vou aqui, ó. Paf! Arranjei uma casinha no meio do nada, parei, bati palma lá. De noite. Tava o quê? O senhorzinho com o radinho lá. É isso, cara. Como que se o cara for depender só da internet... como que ele Não, vai tava chegar, morto. né? A internet cai, a internet... nossa senhora. O rádio não. O rádio eu acho que nunca vai acabar. O rádio é uma mídia barata, né? É uma mídia que você não precisa ter uma tecnologia de ponta, não precisa ter um iPhone para escutar. Eu pago, sei lá, R$100 num radinho pequeno, numa loja de usados, e eu tenho companhia o dia inteiro, né? Aonde você estiver, vai ter algum sinal chegando Então, ali. acho que nunca vai acabar o rádio, né? O que talvez a televisão já seja trocada pela internet, né? Ah, isso daí sim. Isso daí eu acredito que já foi. É. Porque hoje mesmo você tem os aplicativos... Pronto, uma coisa legal. Existem aplicativos de streaming de áudio e o de vídeo. Sim. É muito... Hoje o consumo do aplicativo de vídeo é muito mais alto do que o de rádio. Muito mais alto do Né? que o rádio. Pô, o pessoal ouve rádio no celular pelo aplicativo? Ouve, mas é mais do que o vídeo. A maior prova disso é a Netflix. Sim. Virou o que é por Virou conta o que é. disso daí. Você né? não consegue hoje, você faz uma live, por exemplo, com um artista mais ou menos, vai. Você nunca vai conseguir o tanto de visualizações que você teve na live numa TV. De forma A não ser que você vá numa emissora de ponta no horário nobre. É. E mesmo assim... não sei. Ainda é duvidoso. É. Né, não? Ainda é duvidoso. Todo esse tempo, cara, de produção, qual foi o trabalho que te deu mais dificuldade, mais difícil, né? Vamos falar, não vou nem falar de dor de cabeça, mas que foi mais complicado de se fazer, cara. O que o artista, o ego é mais alto. Ponto. Sempre assim, né? O disco acaba te dando trabalho quando o ego do artista supera o que ele realmente a valoração dele de mercado. Então é complicado, né? Tem gente que o cara pisa no estúdio e ele acha que ele é o Zezé de Camargo. Você fala, pô, legal, respeito, entendeu? Só que você está vindo aqui comprar um serviço. Meu serviço é assim, ó, faça o que eu falar para você fazer. Não quero acatar. Beleza, já me pagou? Vai embora. Simples assim. Então, assim, você tem... hoje você tem multiprofissionais em várias áreas, né? Você precisa gravar um naipe de metais, né? Você liga para o Coringa, ele vai te resolver lá. Vai te mandar pronto. Você precisa gravar um piano invocadíssimo. Pô, você liga para o Gleison, ele vai te mandar. É simples, entendeu? Agora, quando o ego do artista... Aí ele começa a achar pelo em ovo. Isso é o que Já mais chegou, tem, né, tive ponto de sentar com o artista 1h para escutar a mixagem e para 8h. Uma música. Amigo... O cara achando... Não, olha, dá para subir um pouquinho mais? Cara, te juro, você bota a mão no botão sem mexer. Pô, meus amigos da técnica aqui que trabalham com áudio sabem disso. Ah, não, agora tá legal. Sabe? Não, tá falando, ô, sua anta, eu não fiz nada. Para com essa bobeira. Não é isso. Não é isso. Tanto faz se tiver... Ah, tem um violãozinho que tá um pouquinho mais alto, outro... Não é isso que vai dar resultado. É o tanto que o artista, o cantor, por exemplo, entregou na hora dele cantar aquela melodia, né? E aí, volta a dizer, não querendo puxar o saco, Lady Laura.
Ah, tem outras duplas que cantam talvez tecnicamente mais? Tem, mas não tem o conjunto, não tem a entrega, entendeu? Outra coisa que não tem o cara que fala assim no disco, fala assim, ó, não, mas aqui eu cantei um pouquinho mais baixo, aqui, olha, falhou um pouquinho a voz. Deixa, isso é natural. Foi a sua emoção na hora. Não vamos conseguir outro take desse. Né? Não, vamos acertar tudo bonitinho, deixar linearzinho, cara, vira um artefato embalado, pronto, aí fica uma bosta. Né? Você tira a naturalidade, né? Tira a naturalidade. Uhum. E a gente sabe de tantas Aí coisas. a gente faz música eletrônica, pô, é tudo igual, tudo no mesmo nível, mesma frequência, tá tudo certo, né? O cérebro da gente, ele tá programado, isso eu aprendi no curso de áudio também. O grave faz a gente dançar, o agudo faz a gente pensar. É assim que funciona, né? Talvez por isso que os pancadões aí, eles não evitam as melodias, né? Porque a pessoa é instintiva. Se começar um cara a escutar uma música ali na frente, daqui a pouco você está balançando o pé, é instintivo, é natural nosso. Todos nós nascemos com senso de pulso. Por que o cara com síndrome de Down, que tenha prejudicado a parte motora, faz ecoterapia? Porque o cavalo é bacana? Bonitinho? Não, cara, porque senta no cavalo, o cavalo fica lá assim, ó. E aquilo vai voltando. E com isso ele melhora a coordenação motora, melhora tudo. Só arrematando a questão de estúdio, quando a gente vai gravar, por exemplo, a Adriana Farias, né? Então ela tem um negócio legal que ela traz um contexto. Ó, essa música é legal porque eu quero dar essa ideia, blá, 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 blá. E a gente faz em cima daquele contexto lá, né? E então, assim, esses contextos todos, assim, você tem a ideia, só que eu sei tecnicamente como é que vai ficar melhor, é simples. Você trouxe a ideia, vamos fazer, pô, vamos. Agora, como executa, deixa que eu faço. Aí vai juntar os dois e Dá no final certo. o resultado... Tem dado certo. Top, né? Tem dado certo. Quais que são os futuros projetos aí? Rapaz, Você estava falando nos bastidores que você é um cara também que passou a gostar também um pouco de segurança, né? Segurança pública. Como é que é esse negócio? Eu sou careca, não é porque eu não tenho cabelo. Eu sou careca porque em 2000, nós estamos em 25, em 2022, meu filho entrou como aluno aspirante do Exército Brasileiro. E como homenagem eu raspei. Nunca pensei em raspar o cabelo. Raspei, gostei, né? Fiquei e tal. Então é um negócio que eu gosto muito. Esse ano eu me graduo em criminologia. Olha aí. Né? Se Deus quiser, esse semestre agora. Então é uma área que eu gosto bastante dessa área de segurança pública. Aí você pretende futuramente mexer com isso, mas não largar a música, né? Não, eu pretendo fazer as duas coisas paralelamente, né? Apesar de que, para fazer bem feito, é difícil, né? Você mesclar. Mas a pandemia me abriu esse outro leque, né? Eu ficava louco, aqui onde você está gravando, Bar da Viola, isso aqui, a gente estava, aqui não tinha cadeira, não tinha... Lembra quando, não sei se a sua avó falava, os seus antepassados, quando tudo aqui era mato? Lembro. Entendeu? E a gente se reinventou, né? Será que não, daqui 2 anos, 1 ano, 6 meses, não vem uma tal de uma outra pandemia? E aí, como é que faz? Preciso, né, me reinventar de novo, né? Então, porque ela nunca foi embora, né? Beleza, André, obrigado. Muito bom receber você aqui, meu irmão. E eu quero pedir para que você deixe suas redes sociais, seus contatos. Quem quiser produzir um disco bem produzido, como que faz? Se não lembrar de nada que eu vou falar, liga pro meu amigo Fabinho aqui. Eu vou até pôr o boné aqui, ó. Tá vendo? Que ele se vira lá. André Abemus. @André ABEMUS. Instagram, Facebook. Telefone 11 São Paulo 99268 3582. 99268 3582. Posso te ligar para passar música pro fulano de tal? Não. Posso te ligar para... Não, sou casado. Pode me... Não. Gravar.
Beleza? Chama isso. nós. Mais uma vez, meu irmãozão, obrigado. Sucesso. A todos e nós. Vida longa aí nas produções musicais. E se for para segurança, continua na música, cara. Larga não. E vida longa ao programa e parabéns. Obrigado, irmão. É isso daí. Ficamos por aqui com mais uma edição das Histórias da Música Sertaneja. Até o nosso próximo encontro.